Salve, salve, guerreiros da minha banda. Eu já vou pedir para você deixar um like nesse vídeo e compartilhar, porque eu tenho muita coisa para falar aqui. Nos últimos dias, uma crise interna sem precedente, ou talvez com algum precedente, voltou a expor aí as rachaduras dentro da família Bolsonaro. O que acontece? Dessa vez, o embate envolve diretamente Michele Bolsonaro e os filhos do ex-presidente, né? Mais precisamente, Carlos e o Flávio, que estão aí em franca campanha. Flávio pela presidência e Carlos disputando aí o cargo de Senado por Santa Catarina. O que acontece? Eu vou explicar. O que antes parecia uma divergência aí um pouco discreta, hoje ela se transformou em um conflito político com trocas de indiretas, mais direta do que indireta, acusações veladas, não tão veladas, e disputas por espaço político dentro do próprio grupinho ali. A família tradicional brasileira, né? Que é o slogan deles. E para entender o tamanho dessa crise é preciso voltar alguns passos. A Michele Bolsonaro passou a apoiar abertamente a candidatura de Caroline de Toni ao Senado. E esse apoio ele vai diretamente contra a estratégia já previamente definida por Jair Bolsonaro, que já havia indicado Carlos, como o seu nome para disputar essa tal vaga. Ou seja, resumindo e concluindo, Michele contrariou o marido, contrariou os filhos e contrariou também o núcleo duro do bolsonarismo, porque eles são o núcleo duro do bolsonarismo. Eles mesmo, a família fechada ali, fechada em copas, como se diz. Na prática, ela rompeu com o planejamento político da própria família. E isso, dentro do bolsonarismo, isso não é pouca coisa. A gente sabe aí das histórias, né? A resposta veio rapidamente. Carlos usou a rede X, do antigo Twitter, para publicar uma mensagem meio enigmática e mais cheia de recadinhos. Vamos lá, a mensaginha de Carlos. Abre aspas. Insisto, o objetivo não é medir forças com os filhos de Jair Bolsonaro, mas com o mesmo. Acho que aqui seria o próprio, né? De tão surreal, eu não acreditaria se não conhecesse. Aqui ele já mandou uma no ventilador, né? Hoje, eu já creio que há outras verdinhas coincidências no tabuleiro, fecha aspas. Essa frase ela não foi escrita por acaso. Quando o Carlos fala em verdinhas coincidências, ele não está falando de planta, de alface, de tempero, orégano, não. Ele está falando de dinheiro, sim. Ele insinua que há interesses financeiros por trás do apoio da Michele à candidatura da Caroline de Toni. Olha que isso aí, na prática, é uma acusação assim, um pouco grave, né, Carlos? Vamos botar o pé no freio. E é a sugestão de que o apoio político ele estaria sendo negociado. Mesmo sem citar nomes, aí nem precisa, né? Porque para bom entendedor, pronto. Ele não citou o nome da Michele diretamente, mas a mensagem deixa aí claro qual é o alvo. Carlos Bolsonaro, ele acusa Michele de agir por interesse, de negociar apoio, de colocar o dinheiro acima da estratégia familiar, como se o dinheiro não fosse a única estratégia dessa família, não é mesmo? E quando isso vem de dentro da própria família, o impacto ele pode ser devastador, porque Michele a gente sabe que sabe. A gente sabe que ela sabe. She knows, né? Não é a oposição que falou isso, não foi a imprensa, não foi o adversário, foi o próprio filho do ex-presidente, o próprio Carlos, que está aí jogando essa no ventilador para explanar. De acordo com informações publicadas pelo ICL, a tensão entre a Michele e a família Bolsonaro, ela vem se acumulando desde novembro de 2025. Desde então, Michele vem travando aí disputas internas, enfrentando resistências e tentando consolidar um espaço aí, próprio dentro do núcleo familiar, dentro do entorno ali da família. Ela passou de primeira-dama decorativa para uma figura política ativa e isso incomodou o Jair, incomodou os filhos e incomodou aí os aliados, né? É importante aqui lembrar que a família Bolsonaro, ela nunca teve aí um exemplo de harmonia, nunca foi. O próprio Carlos Bolsonaro, ele foi
emancipado aos 17 anos para poder disputar a eleição ao cargo de vereador no Rio de Janeiro contra a própria mãe. Olha aqui que peso, né? Isso mostra que conflitos internos sempre existiram dentro dessa família perfeita. A diferença é que agora eles estão aí escancarando, eles não se escondem mais. A Michele, ela não é mãe do Flávio, do Carlos nem do Eduardo, ela é mãe só da Laura. É só a Laura que é filha dela. E a Laura, como a gente sabe, ela ficou aí marcada pela polêmica declaração do Jair Bolsonaro, que a chamou de fraquejada. Ela pertence ao núcleo das fraquejadas. Essa fala, ela nunca foi esquecida, principalmente pela Laura. Imagina, você escutar o seu pai falar que você é uma fraquejada. Ela revela muito sobre como as mulheres são tratadas nesse ambiente. Michele, apesar de ser esposa do Jair Bolsonaro, ela nunca teve um pleno poder dentro desse núcleo familiar, dentro da famíliazinha perfeita. Ela sempre ocupou um lugar instável e agora ela tenta disputar esse espaço e, ao contrariar o Jair, Michele entra num campo aí minado. Eu acho que vocês estão me entendendo. A família Bolsonaro funciona como um grupo fechado, hierarquizado, patriarcal e todas essas questões que a gente já conhece. Quem desafia a liderança da família acaba que paga um preço. A história mostrou isso aí pra gente. Desde 2018, 2016, aliados que discordaram, eles sempre foram descartados. Amigos viraram inimigos, parceiros foram abandonados aí no meio da estrada. E Michele pode estar correndo esse risco. No meio desse conflito, quem é que está aí no meio desse furacão, no olho do furacão? A Caroline de Tony, uma política de extrema-direita, ideologicamente alinhada ao bolsonarismo, defensora firme, né, das pautas que ela acredita que são pautas conservadoras. Mesmo eu não concordando com ela, eu reconheço que ela é uma disputadora forte. Ela tem base, ela tem discurso, ela tem quesito, ela tem a comunidade dela, ela tem uma visibilidade e ela representa aí uma ameaça real ao projeto da família. Bolsonaro tá ali, ó, um olho na missa, o outro no padre. E há também uma contradição aí evidente. A pauta defendida por Bolsonaro, historicamente, ela vai contra mulheres, as minorias, que são gays, pretos, pessoas pretas, esses movimentos sociais, os direitos civis, eles são contra tudo isso. E ainda assim a Michele tenta se firmar como liderança feminina dentro dali dessa panela toda. É um paradoxo. É um paradoxo. Ela tenta crescer politicamente, né, dentro desse sistema que sempre limitou o papel das mulheres. E no Partido Liberal, no PL, o clima é ali tenso. Dirigentes observam com uma certa preocupação, entendeu? Então, as bases, elas estão ali meio divididas, os aliados não sabem para quem que eles vão seguir, quem eles vão apoiar. O PL, que já enfrenta um desgaste nacional, agora ele lida com essa crise interna no seu principal grupo político, que é a família Bolsonaro, e eles estão aí, ó, enfraquecendo aí as lideranças principais, enfraquece candidatura, enfraquece a candidatura de Flávio, do Carlos, o Eduardo já está fora do baralho já, e eles estão desidratando, mesmo sendo protagonista dentro da briga, o Bolsonaro é atingido. A mensagem da família está desgastada, o discurso de união se perdeu, que aquela família tradicional já entrou em colapso. Deixe seu like e a gente vai observar nas urnas qual será o final dessa novela. Aquele abraço. Falei demais.